Quero te contar que o Vasco entrou na briga com o São Paulo por um zagueiro brasileiro que faz sucesso na Alemanha. Últimas de mercado, bastidores e finanças e tudo sobre as novas regras no apito que começam para a Copa e vão ser aplicadas também no futebol brasileiro no segundo semestre. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para te explicar sobre as novas regras no apito que começam na Copa do Mundo. Tem mudanças obrigatórias e mudanças não obrigatórias. Eu vou me ater a essas mudanças obrigatórias que são as mais importantes. Primeiro, jogador substituído terá 10 segundos para sair de campo após a placa subir. Nicola, e se ele não sair? Pois bem, o jogo vai esperar até que ele saia. E como punição, o jogador que vai entrar vai ficar 1 minuto de fora, até para que esse atleta saia mais rápido. Segunda novidade importante, contagem regressiva de 5 segundos para cobrança de lateral e tiro de meta. Se não houver a cobrança no lateral em 5 segundos, reversão. Se no tiro de meta o goleiro enrolar mais do que 5 segundos e a gente tem cobrança de escanteio. Terceira mudança, o VAR pode corrigir segundo cartão amarelo aplicado de forma incorreta. Você vai lembrar que se o juiz dá um segundo cartão amarelo e erra, o jogador acaba sendo expulso. Com essa alteração, o VAR pode avisar, olha, esse cartão amarelo não foi bem aplicado, evitando assim uma expulsão. Quarta novidade, jogador atendido em campo terá que permanecer 1 minuto fora após o reinício da partida. As exceções para o goleiro, para choques graves ou quando o adversário recebe cartão amarelo ou vermelho. Quinta novidade, se houver 2 toques sem intenção em cobrança de pênalti, repete a cobrança se for gol e a tiro livre indireto se a bola não entrar. Você aprova essas novidades? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o salário do presidente da FIFA, Gianni Infantino. E dá para dizer que impressiona quanto o careca que comanda o futebol no mundo faturou na temporada passada. Foram 4 milhões e 800 mil dólares ou quase 25 milhões de reais se a gente dividir por 12. E dá para dizer que a remuneração de Gianni Infantino ultrapassou 2 milhões de reais por mês. Em salário, ele teve direito a 13 milhões e meio de reais. Outros 11 milhões e meio foram pagos em bônus, e o fato de a Copa do Mundo contar com 48 seleções e prospectar uma arrecadação de 70 bilhões de reais ajudou nesses pagamentos extremamente altos a Gianni Infantino. Só mais um comentário curioso, quando ele assume a FIFA lá no longínquo ano de 2019, seus vencimentos eram de 15 milhões de reais. Passaram para 25 milhões. Eita, reajuste, hein? E o Vasco entrou na briga com o São Paulo pelo zagueiro Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim e disputou os últimos 6 meses da temporada na Alemanha com a camisa do Augsburg. Importante contar que a ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Se ele alcançar algumas metas, essa opção se transformaria em obrigação de compra, algo na casa de 3 a 4 milhões de euros. Já Admar Lopes, executivo de futebol do Vasco, tenta convencer o Cruz Maltino a negociar a compra em definitivo do atleta por entender que o Arthur Chaves tem enorme potencial. Cheguei a escutar de um dirigente do São Paulo que esse atleta é comparável a Jeromel, alguém com enorme capacidade de evolução, seria uma baita contratação. Só para completar o noticiário vascaíno, registrar que Inestros, fora dos planos da diretoria Cruz Maltina, pode retornar ao Atlético Nacional. O jogador que fazia sucesso com a camisa do clube colombiano foi comprado por 30 milhões de reais no Vasco, mas até aqui não tem conseguido ser uma peça importante. E o Palmeiras pretende lançar seu terceiro uniforme na cor azul contra o Vasco. Partida do Campeonato Brasileiro marcada para 23 ou 24 de agosto. A CBF ainda não bateu o martelo. O que se sabe é que a Puma pretende começar a vender esse uniforme poucos dias antes, coisa de 2 ou 3 dias antes. Dá para contar que a relação entre Palmeiras e Vasco ajuda nesse lançamento. O Palmeiras e o Vasco têm uma relação histórica que se tornou ainda mais próxima nos últimos meses, desde que Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, passou a negociar a aquisição da SAF vascaína. A gente pode ter Leila Pereira como presidente do Palmeiras e seu enteado como dono da SAF vascaína, há quem garanta, inclusive, nos bastidores, que assim que deixar a presidência do Palmeiras em dezembro de 27, a Leila Pereira pode acabar ocupando o cargo de dona do Cruz Maltino. O que você pensa sobre camisas alternativas de cores diferentes? E o Palmeiras vestindo azul, você gosta? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Felipe Coutinho pode virar reforço do Galo? Essa especulação ganhou bastante força nos últimos dias entre setoristas do Atlético.
Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Galo para saber se essa negociação pode acontecer. Antes, só contextualizar sobre o momento do Coutinho. Meio atacante, 33 anos de idade, livre no mercado desde fevereiro, quando deixou de forma meio surpreendente o Vasco da Gama, enorme identificação com o clube. A situação dele era meio chata por conta da pressão da torcida e também de um desentendimento com o Fernando Diniz. Desde então, Coutinho não mais se pronunciou, se pretende se aposentar, se ainda aguarda por propostas, e essa especulação do Galo dava conta de que ele chegaria para vestir a camisa 7 do Hulk, eventualmente com vencimentos inferiores ao do atacante que foi jogar no Fluminense. O Hulk ganhava 2,5 milhões de reais por mês. Como eu contei, perguntei para essa fonte atleticana se existe alguma chance de negócio. A pessoa me escreveu através do WhatsApp, esquece, nenhuma chance, o nome não tem sido debatido. Coutinho, que jogou na atual temporada 7 partidas com 3 gols e 1 assistência, desde que havia voltado ao Vasco em 2024, eram 81 jogos com 17 gols e 7 assistências. Sobre Vasco da Gama. Agora, os últimos detalhes estão sendo resolvidos e agora são os últimos mesmos, tá? Para que o Vasco possa ter a SAF dele vendida para o Marcos Lamacchia. Existiram uma série de pequenas travas, como, por exemplo, a intenção de gente dentro do Vasco em tumultuar esse negócio. Cara, é assim, os dirigentes de futebol, eles sempre pensam no próprio umbigo, então sempre vai ter os caras do contra que vão estar lá para atrapalhar, essa coisa toda. Mas no final das contas, Vasco e Marcos Lamacchia devem se resolver em bastante pouco tempo, tá bom? O Walter Fernandes perguntando se o Vasco contratou alguém. Difícil imaginar que o Vasco consiga fazer algum movimento importante antes da definição em relação à SAF. Até porque tudo está meio condicionado a isso, tá? Fala, pergunta no São Paulo se o Inestrosa tem alguma chance. Bora lá. Pera aí. Tem alguma chance? O Breninho, Nicola, boa noite. A imprensa de Minas cravou o acerto do PEC com o Cruzeiro. Procede. O Breninho, eu vou contar para você o que eu ouvi hoje cedo de uma pessoa do Cruzeiro sobre o tema, tá? A pessoa disse o seguinte, ó. Eu perguntei assim, passando para saber se a negociação com o PEC esquentou mesmo. A resposta foi, é apenas uma possibilidade para já. Até julho muita coisa pode acontecer. Deixa eu só ver quem que já cravou, até para dar uma pressionada aqui nessa minha fonte. Mas dá para dizer que o PEC é um alvo, sim. A negociação com o Galaxy existe. A pedida de 10 milhões de dólares, a primeira pedida foi um pouco mais, foi considerada alta, e agora o Cruzeiro tenta convencer o Galaxy a reduzir essa pedida, tá bom? PEC. Parece que o Krasnodar vai chegar a 10 milhões de dólares. Não estou achando de mais cedo, só postando agora. Clubes da Série A mostram interesse e consultam um jogador do Cruzeiro. Tá falando sobre o William, né? Não. Não achei nada não, tá? Acho difícil que de hoje de manhã para agora à noite a coisa já tenha andado, mas, enfim. E aí, rapaziada, boa, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias do Vasco da Gama, né, rapaziada? Muito importante quando você sabe que a gente tá por aqui todos os dias, então muito obrigado a todos vocês que estão aqui até o final, porque nessa sexta-feira, dia 12 de junho, né, véspera da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo aí, então já desde já agradeço demais a sua colaboração, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ative a das notificações. A gente encerra a nossa edição por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, fui!